Ora bom, estamos aqui na Feira do Livro. Este é um apontamento para o projeto da Casa das Artes e Conhecimentos e hoje eu tive este prazer imenso de encontrar aqui na Feira do Livro o José Rui, o Batista Mendes, o Vítor da Fonseca, que está ali daquele lado e que já irá juntar-se, e finalmente aqui juntou-se também o Leonardo Sá, e é de facto um encontro muito simpático, um encontro de amigos. Eu sou o João Caldeira Monsanto, agora uso bastante também o Caldeira no meu apelido. E portanto vou começar aqui por falar, vou pegar aqui numa das pontas ao José Rui, que há bocado estávamos a falar de uma exposição que fez ainda há pouco em França, não é? E penso que é um marco, não é? Um marco nesta carreira grande. Eu gostava, José Rui, que hoje está aqui também para assinar alguns dos seus livros, que falasse um bocadinho desse marco, mas no fundo apontando para essa carreira, para essa sua grande carreira. Foi uma exposição organizada pelo Círculo Artístico e Cultural Arteboal, com originais meus da história de Aristides Sousa Mendes no Consulado-Geral de Portugal em Paris. E a propósito dessa exposição, a Fundação Sousa Mendes de Nova Iorque, como tinha traduções desse livro em inglês e francês, resolveram fazer uma edição em francês para ser vendida, para acompanhar a exposição. Só não entrou nas livrarias e a exposição é itinerante, está neste momento a circular em França, depois irá também para Bordeaux e a propósito disso. E, José Rui, pronto, essa exposição eu chamei a atenção porque, no fundo, José Rui tem levado, como Batista Mendes, como Leonardo Sá, tem levado a ilustração, a banda desenhada, a arte de contar histórias através das palavras e dos desenhos, no fundo, para além das fronteiras portuguesas, não é? Tem levado este conhecimento, porque ao transmitirmos, ao levarmos a banda desenhada, e as pessoas talvez não tenham, algumas ainda tanto a noção disso, estamos a levar também um pedaço da nossa vida, da nossa história, da nossa cultura, não é? E mais, estamos a fazê-lo de uma forma que é tão atraente, que é através da arte, não é? De uma arte multifacetada, com palavras, desenhos, movimento. E, portanto, ao fazer essa exposição está, digamos, a consolidar todo esse trabalho de levar para além fronteiras a nossa história, a nossa vida, não é? Sim, eu sempre fui da opinião de que a nossa história pode interessar lá fora, mais do que nós fazermos aqui histórias de material baseado no estrangeiro, para termos esse acesso. Eu acho que a história deles eles conhecem, não é? Portanto, a nossa é que precisa de ser divulgada e é uma novidade para outros países. Acho que esse será realmente o melhor caminho. E essa novidade é interessante porque, digamos que traz um outro lado que nós aqui hoje, de certa maneira, estamos a tocar de uma forma um pouco improvisada, com este estúdio portátil, um computador, algumas câmaras que vêm atrás de nós. É esta questão da maior partilha com o mundo, não é? Abrir as fronteiras, ir mais longe, não é? Sempre se fez um bocado isso, claro, não é a internet que criou esse abrir de fronteiras, apenas, digamos, talvez tenha facilitado um pouco mais e talvez, no fundo, nesta época que é marcada pelo universal, pelo mundial, pelo menos, estamos cada vez mais a querer alargar aquilo que é um trabalho de uma história de vida, a nossa história de vida e a nossa história de terra e a nossa história de mundo, não é? Eu também gostava que o Batista Mendes aqui falasse um bocadinho, porque ele também tem esta faceta de contar história, não é? E contar histórias. Pronto, isso
eu estou de acordo com aquilo que o José Rui disse. Também houve uma altura em que também algumas histórias minhas foram publicadas num jornal, mas de raiz portuguesa, em França, e não, julgo que não tenho, assim, pelo menos que eu saiba, não julgo que não tenho mais nada publicado lá fora. E cá tenho-me dedicado quase sempre, quase que 90% do trabalho que eu tenho feito é sobre a história de Portugal. E agora estou um bocadinho parado. Vamos lá ver como é que vai ser o mundo da BD daqui para a frente, não é? Porque isto está, em questão de vendas, está muito mal. De maneira que não havendo vendas também, nós também perdemos um bocadinho aquele entusiasmo que temos, não é? E hoje em dia quase que se desenha mais já por gosto. Eu julgo que o José Rui, embora seja uma pessoa que procura muito o trabalho, e ele tem essa grande qualidade e por isso nunca está parado, mas ele também sente essas mesmas dificuldades, digamos, não é? De sentir que a juventude hoje em dia não está muito ligada para a banda desenhada, está ligada para os computadores e para os tablets, essa coisa toda, portanto, e isso tira-nos público. Pronto. E esse tirar de público não acaba por ser também um desafio para encontrarmos novas soluções, porque de facto em muitas áreas em Portugal nós temos sentido isso e no mundo, não é? Com esta chamada crise se tem andado a procurar novas soluções. Portugal tem sofrido alterações, por exemplo, muito obviamente no turismo. As iniciativas de alguns grupos ou individuais têm alterado isso e não há dúvida que está sempre tudo a mudar. A internet, se falávamos há bocado que abria o mundo, também criou, pronto, a era digital também criou novos desafios, quer dizer, já não vivemos da mesma maneira, não é? Será que isto não é apenas uma fase de descobrir novas maneiras? Quem é que se atreve aqui a... Eu acho que sim, parece-me que sim, parece-me que é evidente que ao longo de toda a humanidade e sobretudo nas últimas décadas, no último século e meio, digamos, tem havido imensas alterações tecnológicas que conduzem a que se encontrem novas maneiras de vender e de difundir a produção intelectual. E a banda desenhada é também uma dessas produções intelectuais e precisa de ser divulgada de alguma maneira. Até agora tem sido sempre por meio da impressão, não quer dizer que no futuro ainda continuemos a gastar papel e árvores. E já agora, de facto mas sempre gastaremos papel e árvores, não é? Porque computadores também destroem árvores. Na realidade penso que será um sonho pensarmos que não vamos gerir a vida e os recursos que temos, porque sempre vamos gastar alguma coisa e quando se pensou vamos abandonar o papel e em algumas empresas passou tudo para computador e de repente o computador avariou e o material foi toda a vida e não havia papel. Portanto, na realidade há sempre desafios novos que se nos estão a pôr. E eu penso que a arte que acompanha a vida do ser humano, não é? Com os desafios que tem e com a procura de encantar e voltar a encantar e voltar a encontrar caminhos para isso, tem aqui um papel fundamental, não é? E esta resiliência é uma palavra tão engraçada e tão interessante, que mantém as pessoas a lutar. E até descobrir, até haver a oportunidade dessa descoberta de novas soluções, penso que é característica de qualquer de vós aqui, não é? Têm umas dezenas de anos de trabalho e de bom trabalho e de trabalho direto com as pessoas, não estão só a produzir livros, estão a falar, estão a comunicar, estão a ser pedagogos. Não me parece que seja uma época para desistir. Pelo contrário, eu acho que são um exemplo da capacidade de criar, quanto a mim. Eu pelo menos tenho-os, e hoje foi um grande prazer encontrar aqui juntos, e foi uma surpresa encontrar-vos juntos aqui na feira, e de facto mostram a capacidade de resistir tempos melhores, que são mais abertos, que são
Pronto, eu lembro-me sensivelmente na altura em que vos conheci, depois do 25 de Abril, em que havia uma grande abertura de procura, de publicações, de descobrir coisas, até épocas como esta, em que estamos mais fechados, em que há a chamada crise, seja lá o que isso for, há no fundo todo um trabalho, quer dizer, porque a arte sempre vai ter que acompanhar esses movimentos da vida, não é? Quem é que quer dizer algo sobre isto? Será que estou enganado sobre isso? José Rui. Não, eu acho que está certo, quer dizer, nós assistimos a modificações e temos que nos adaptar a elas. Se a Terra tiver uma invasão de água em relação ao que temos hoje, nós teremos que andar de barco em vez de andar de automóvel. Neste caso, as novas tecnologias que se apresentam, nós não as podemos considerar como inimigas, porque podemos conviver com elas e tirar partido delas, não é? Quando descobriram ou inventaram o motor para os barcos, pois muitos dos remadores que faziam aquelas travessias de rios e assim, ficaram sem emprego e houve até revoltas, chegaram a destruir um desses barcos que vinham prejudicar o trabalho. Ora, isso não evitou que se evoluísse e hoje esses barcos continuam. Se calhar os antigos remadores são hoje os mecânicos e participam dessa evolução. É a evolução com os livros, constante, não é? Sim, e com os livros acontece precisamente a mesma coisa. Possivelmente deixaremos o papel daqui a uns anos e temos só o digital, mas o trabalho continua. Terá outra base, terá outras ferramentas, mas a criação e o trabalho que fazemos, esse continuará, acho eu. E no fundo, agora que o José Rui falou nos livros e nestas questões do papel, e as pessoas que estão a ver irão perdoar-me de vez em quando eu olhar para vários lados, na medida em que estou aqui a comandar esta regi, estamos a falar nos novos meios e eu de repente olho para o computador, vejo quais são as câmaras, o que é que está a passar e disperso aqui um pouquinho a minha atenção, mas nesta questão do objeto livro é muito importante porque nós como seres humanos continuamos a gostar de agarrar as coisas e por muito interessante que seja um computador, um ecrã, ele é um ecrã, ainda é um 2D, duas dimensões, e o objeto livro é um objeto especial. Ele tem um sentir, um cheiro, uma relação e é bonito, é um objeto. O ser humano precisa de objetos e realmente eu não continuo sem, apesar de gostar de computadores e estar aqui a usar estas possibilidades que este computador nos permite, não continuo a gostar do objeto livro, que é criado, não é só o que está lá impresso, é todo, digamos, eu atrevo-me a dizer, uma alma. Sim, que é físico e que é algo acima também, porque há o espírito de todo o Criador que está lá, não é? Portanto, temos aqui muitas dimensões, não é? E que elas continuarão a estar vivas, não é? E penso que eu tenho verificado aquilo que hoje o Batista antes me estava a dizer, de que as pessoas de largaram um pouco, é uma tristeza que acontece com alguns artistas destas áreas, não é? Mas eu acho que ela será, digamos, reganhada porque faz parte do ser humano. Agora apenas acreditamos que vamos deixar, eu acho que o que aconteceu é uma espécie de crença de que vamos mudar o mundo com os computadores e que vamos poder largar coisas que na realidade estamos a perder património. Pronto, uma coisa que eu acho que vão deixar de qualquer forma é o vosso património. Qualquer de vós, uns pelos desenhos, outros pela escrita, pelas misturas destas duas artes, o vosso património vai, sem dúvida, ficar e ser reformulado, se calhar de várias maneiras, não é? Leonardo, o que é que achas disso? Parece-me que é relativamente evidente que é esse o caso. Não há grande coisa a acrescentar. Estamos numa época de transição, isso sem dúvida.
estamos numa época de grande transição, ainda entre, digamos, tecnologias um bocadinho mais convencionais e este mundo agora digital, e obviamente vamos ter que adaptar uma série de modos de produção. Mas isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo e a pouco, ou talvez mais rápido do que pensamos, mas vai acontecer inevitavelmente. E eu tenho aqui, vou desafiar Vítor, estás aqui ao pé, ia-te pedir para juntares aqui um pouco mais aqui ao grupo. Que eu fiquei desse lado? Sim. Eu é que tenho um grande orgulho de estar com este grupo. Fez-me bem à saúde mental. Pronto, o Vítor é também um amigo já de longa data que traz uma outra área que pertence no fundo a este mesmo mundo, que é a área da psicologia, da psicomotricidade, do conhecimento mais científico do lado humano. Vítor, nesta questão da época em que estamos aqui a falar de arte, de ilustração, de banda desenhada, qual é a importância desta arte? O que é que tu achas, o que é importante para o ser humano desta arte? Eu vou-te passar o microfone para ajustar aqui também câmaras. Bom, na minha modesta visão, posso andar? Eu penso duas coisas chaves. A primeira é porque a espécie humana tem dois hemisférios. Um é da arte e o outro é da palavra, da ciência, se quisermos assim colocar. E, portanto, a minha experiência como reeducador, como reabilitador, usa muito essa estratégia. A espécie é uma espécie que tem 98% de semelhança com os nossos primos primatas e, portanto, a nossa anatomia tão animal tem depois um cérebro tão humano e tão transcendente. Esse cérebro é composto por dois hemisférios, não é? São dois diamantes, no fundo. Não é? A cultura privilegiou o esquerdo e esqueceu-se muito do direito. E o direito é exatamente aquele que está mais próximo da natureza, mais próximo da experiência sensorial e, consequentemente, é a base para a compreensão das funções mais complexas. E, portanto, penso que, primeiro, sem arte nós não ascenderíamos à escrita, não passaríamos da pré-história, consequentemente, teríamos uma situação muito limitada de transmissão do conhecimento. E, portanto, a ideia que está aqui associada é que, trabalhando a arte, o cérebro está em melhores condições de se apropriar da informação mais diferenciada, não é? E, portanto, o que eu recomendo nos meus que têm dificuldades de aprendizagem é sempre trabalhar a arte, ou seja, a possibilidade da criança, ao exprimir-se num desenho, perceber que a expressão antecede a impressão. E essa dimensão pode permitir desenvolver a tal ideação, a tal distância do ato gráfico, no fundo, que permite desenvolver na criança essas capacidades executivas de planificar, imaginar, estruturar do pensamento à ação e, consequentemente, tornar essas crianças muito mais criativas e depois mais capazes de serem críticas, porque o desenho também faz o desenhador. Eu sou de uma perspectiva cibernética de que o homem faz a obra, mas a obra faz o homem. E, consequentemente, essa dimensão acaba por reestruturar a própria personalidade da criança e as funções chaves que estão muito perdidas hoje na educação, que é a atenção, a capacidade de processamento de informação, perceber que há consequências das ações, as ações são produto final, mas há qualquer coisa que está antes. E, portanto, todos esses aspectos estão imbuídos exatamente na arte. Por isso é que um país que não dedica à arte aquilo que devia, como nós, vamos ter depois cientistas e políticos e digamos, cidadãos com uma grande iliteracidade, porque a cultura tem uma raiz evolutiva, vai da arte à escrita e não vai da escrita à arte. E, portanto, se continuarmos a ter
cidadãos sem arte é exatamente amputá-los na sua missão de agentes de cultura e agentes de construção de conhecimento. Ok, Vítor. E sobre isso, isto faz-me voltar um bocadinho aqui ao trabalho que aqui estes outros amigos que temos aqui que têm feito, que é levar a arte às escolas, não só fazerem as obras, mas irem como hoje, em que se há este autografar, que é um contacto direto com as pessoas, que é também este trabalho ao longo de anos de levar a arte diretamente às escolas, aos jovens, aos outros, não é? E eu tive o prazer de acompanhar algumas dessas visitas, e penso que é um trabalho importante, muito rico, muito compensador. E pronto, eu conheço algumas dessas visitas que o José Rui fez e talvez lhe perguntasse até que ponto é que ele sente a importância disso, ou a saudade, ou a vontade de continuar, tudo isso. José Rui. E curiosamente, quer dizer, a minha experiência de muitos contactos com escolas é não só do contacto com os jovens, com os alunos, que muitas vezes, quase sempre, não sabem como é que se constrói o livro, como é que ele aparece depois no papel, mas, curiosamente, com os próprios professores, que no fim da sessão dizia assim: eu não fazia ideia nenhuma de que isto era feito assim. Eu julgava que isto era feito assim, só me segue, não é? Não tinha a pesquisa, não era rigoroso. E passam a olhar com outros olhos os livros. Eu acho que isso é realmente muito construtivo. E são sementes que vamos deixando, em que mais tarde encontramos pessoas. Estive agora em Beja com o Batechamentos e aquele autor que fez uma edição, edição de autor, aquele livro que ele esteve a apresentar. Ele tinha-me conhecido em Estarreja, numa visita que eu fiz a uma escola, e ficou entusiasmado com o processo que eu lhe tinha explicado. Quer dizer, isto é gratificante, não é? E pronto, e isso tem a ver, eu vou de certa forma devolver aqui o microfone ao Vítor. Vou aqui mudar também a câmera, as pessoas vão me ver sempre a fazer aqui uma série de ginásticas, que é fazer montagem, gravação e falar ao mesmo tempo. Mas pode ser interessante, quer dizer, são os tais desafios de possibilidades e de apontamentos que de outra forma não seriam feitos. Vítor, também é verdade que o que o José Rui estava a falar, e tu tens aquele lado, aquele aspecto da tua obra em que falas dos neurónios espelho, que eu acho que é um conceito brilhante e interessante. Em que de facto nós aprendemos por ver e por sentir e por ver o outro. E para mim, quando o José Rui, o Batista Mendes, o Leonardo Sá aqui aparecem, que levam a obra que têm às pessoas, eles estão também a entusiasmar esse lado criativo dos outros, não é apenas o lado de estar atrás de um ecrã, que tem o seu valor, que tem o seu interesse, não vamos dizer o contrário, mas não é só isso, mas é também o ser pessoa, de uma forma mais plena, mais inteira, não é? E isso é desenvolver ou dar a possibilidade às pessoas terem esse modelo, porque quando eu vejo estas pessoas aqui a irem até às escolas, falarem com as pessoas, estarem nas exposições, eu vejo pessoas que estão a dar um exemplo de comunicação, de vida, de seres humanos, que penso que é fundamental. Bom, por duas questões me parecem interessantes. Primeiro porque a demonstração é a evidência dessa arte do comportamento. No fundo, o comportamento sendo a expressão de um ser humano é também uma arte, porque esse comportamento tem que envolver uma interação entre o meio propriamente e o ser humano, não é? E dessa interação o meio coloca problemas e o sujeito tem que produzir soluções a esses problemas. Portanto, dessa interação, evidentemente que são exemplos, e o ser humano está exatamente em condições de ser modelo para os outros, porque
a própria criança quando nasce é um ser imperito e, portanto, não tem condições por si próprio de sobreviver, e se não tiver modelos dos outros que tratam da sua higiene, da sua alimentação, da sua proteção, essa criança morre pura e simplesmente, ao contrário de outras espécies que nascem e sobrevivem por si próprio. Portanto, essa condição do ser humano estar sempre numa dependência de outros põe em jogo o que é a cultura. A cultura é uma transmissão de seres experientes para seres inexperientes. E, portanto, essa transmissão cultural entre gerações está muito centrada nesse modelo, capacidade da criança ou do jovem precisar de modelos para depois os integrar através dos tais neurónios de espelho, talvez num dos processos mais nobres e elevados do comportamento humano, que é a imitação. Nós seremos provavelmente a espécie que mais imita, no fundo. A gente imita a desenhar, imita a falar, e provavelmente, se a gente tiver bons modelos e os reconhecer e os estimar, as gerações futuras estão garantidas. O problema é que muita gente não mostra às gerações vindouras os bons modelos das gerações maturas. E aí é um problema da cultura e um problema da educação também. Portanto, mais uma vez. Pronto, para terminarmos um pouco, para fazermos um bocadinho de fecho, de facto a cultura, uma sociedade, um tempo, não é a mesma coisa de que uma tecnologia. Pronto, nós às vezes escravizamos-nos com certas ideias. Uma das coisas é de tecnologias ou de conceitos de momento, e ficamos um bocado escravizados por isso, porque quanto a mim não há nenhuma guerra entre computadores e artistas. Pelo contrário, pode haver uma grande ligação e um grande... Pronto, o facto de estarmos aqui a falar e podermos pôr esta gravação na internet mostra que há esta, digamos, aliança possível. A questão não está aí, a questão de facto está a ver com o próprio ser humano e os seus valores e as épocas, não é? O que é que nós damos prioridade e o que é que vamos facilitar, e que isso tudo é educação, não é? Portanto, muito a área de forma, com abordagens diferentes, muito a área de todos nós que estamos aqui, não é? Tudo isso é educação, porque dessa educação é que vai surgir a cultura. Destas bandas desenhadas feitas, das ilustrações, dos teus livros sobre psicologia, psicometricidade, ensino, tudo isso vai gerar uma cultura, não é? Portanto, é este, digamos, o grande desafio que pomos a nós próprios e à volta, aos outros, aos dirigentes, às pessoas que têm aqui também um papel importante, que é o que é que querem fazer ou o que é que vão fazer com a cultura, com a vida, com o ser humano, porque está na mão um bocadinho de formas diferentes em todos nós, não é? E aqui, todas as pessoas aqui que eu tenho comigo são pessoas que já produziram muitos livros, muita obra, já há muitos anos, e que deixaram de facto marca que está nas livrarias, que está em sítios que são museus ou que são sítios que guardam este património. E, portanto, esse património está e pode ser usado, não é? Ou pode ser abandonado, pelo menos, pronto, pode ser abandonado. Este é o desafio que eu deixo para todos nós, o que é que vamos fazer com isto, para aqueles que nos ouvem também, o que é que vamos fazer com isto, e aproveitando para agradecer-vos, e deixar-vos ainda dar as últimas palavras, mas agradecer-vos pelo trabalho valioso e pela amizade grande. E é fantástico tê-los aqui hoje, é assim uma magia, é daqueles momentos mágicos, e agradecer-vos por tudo o que fizeram, pela amizade, pelo que transmitiram a mim e a outros, pela vossa obra, e deixar-vos, se quiserem, uma última palavra. Vítor, já que estás aqui ao pé de mim. Bom, do que eu vejo, a possibilidade de estarmos com esta nova tecnologia é também uma obra de arte, porque o ser humano nasce incompleto e tem que se inventar instrumentos para conseguir de facto levar as suas mensagens. Portanto, provavelmente os livros que podem ficar abandonados, se houver pessoas como tu, com a tua criatividade e a tua dimensão crítica, desses livros abandonados, através destes meios, pode ser que inspirem as pessoas a ir recolher
elementos culturais abandonados e terem uma nova vida noutros leitores. A nossa missão é, de facto, inspirar através das obras de arte. Isso é uma obra de arte que está aqui. Obrigado, Vítor. Leonardo. Eu não sei o que é que posso dizer. Em relação àquilo que já foi dito, talvez eventualmente acrescentar que penso que a espécie humana tem duas, mais componentes, mas sobretudo duas componentes. Tem uma componente em que, ao mesmo tempo, pretende e quer sempre, desde que nascemos, queremos ser ensinados, queremos aprender, mas também temos uma componente de querer ensinar os outros. Os autores talvez tenham alguma propensão para pedagógica, digamos assim, para tentar, ou têm a pretensão, peço desculpa, de querer, de ter alguma coisa para dizer. Nem sempre têm, obviamente, nem sempre temos alguma coisa de interessante para dizer, mas temos pelo menos essa pretensão de querer ensinar ou dizer qualquer coisa, nem que seja uma história simples, num romance, se for outro tipo de livro, ou numa banda desenhada, há sempre uma dimensão pedagógica. Do outro lado, temos os leitores e há que jogar com estas duas dimensões, portanto, a parte receptiva e a parte emissora, de certa maneira. Posto isto, temos sempre, todos nós, essas duas componentes. Batista Mendes. Bem, olha, eu como autor só tenho a pedir, ou só tenho a desejar, que na realidade a evolução normal, e já utilizei esta palavra, mas é assim, digamos, não nos tire a criatividade, não será bem o caso, não é? Mas não nos tire aquele gosto que a gente tem em fazer as coisas, não é? Das histórias. Pronto, é só isso. Esse é o meu desejo. Sintetizando, no fundo, nós deixamos pegadas. Essas pegadas podem ser cobertas, soterradas com o pó, com a areia que a Terra está constantemente a criar. Mas muitas gerações mais tarde são capazes de escavar e descobrir essas pegadas. No fundo, temos vindo na história do mundo sempre a fazer isso. E é esta possibilidade de um dia descobrirem que havia livros e vamos agora fabricar o mesmo material e a descoberta do que desapareceu, mas que através de indícios, como é o trabalho do Leonardo Sain, descobrir coisas desaparecidas do nada. Obrigado mais uma vez. Para mim, que tenho estes dois lados da arte, por um lado, da psicologia por outro, foi uma reunião especial, uma reunião de amigos, uma reunião de conhecimentos, e acho que é um apontamento especial. Eu vou torcer aqui os dedos para que som e imagem estejam boas. E pronto, para que me desculpem também de ter andado aqui a dobrar-me, a virar-me, a fazer um pouco de ginástica, mas faz parte dessa criatividade e eu penso que às vezes, com os riscos que temos, que saia bem ou que saia mal, vale a pena arriscar, vale a pena atrever-nos. Pronto, obrigado. Obrigado também.